uma reviravolta. Então para tudo que você tá fazendo aí, porque tá sendo cozinhada uma reviravolta em Brasília nesse exato momento. Essa reviravolta, gente, tem um grande empecilho pela frente, mas tem um personagem ajudando o Bolsonaro que pode mudar tudo. Vem aqui comigo, então. Gilmar Mendes recusou o pedido de Jorge Messias de reconsiderar a decisão de ontem, mas com isso mandou recado também, né? Decisão em que ele reafirma o que disse ontem ao suspender trechos de uma lei de 1950 que trata sobre a possibilidade de impeachment de ministros do STF, o ministro Gilmar Mendes deu recados ao ministro chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Entre outras coisas, Gilmar Mendes diz que quando precisou se manifestar, provocada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio ministro Gilmar Mendes, a Advocacia Geral da União nada disse. Quem respondeu pela presidência da República foi o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como pelo Senado Federal, a Advocacia do Senado Federal. E pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Logo de cara, Gilmar Mendes diz que, na hora de se manifestar, Jorge Messias nada disse. Num segundo momento, ao analisar a manifestação de ontem do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula e que aguarda ainda a definição de uma data depois do cancelamento da sabatina que aconteceria na semana que vem, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que o pedido feito de reconsideração apresentado ontem por Jorge Messias é incabível e que é um pedido informal, porque não cabe da forma como foi apresentado pelo Jorge Messias, que não é o momento de apresentar um tipo de recurso que, na verdade, não foi um recurso. Então, não foi nem lá, nem cá. Na avaliação de Gilmar Mendes, ficou em um limbo processual e que não deveria ter sido apresentado dessa forma. E ele reforçou a decisão de ontem, em que é necessário haver uma atualização de uma lei que é anterior à Constituição de 1988. Não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto. Quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras. Exatamente essas. E, portanto, nós precisamos equilibrar todos os vértices do triângulo de Niemeyer e Luskov que descrevi, e é uma tarefa de todos. Às vezes, nessa política e vida pública, de modo geral, ultra espetacularizada, tem gritaria demais e reflexão de menos. O deputado federal Paulinho da Força, que é o relator do projeto da anistia pela tentativa de golpe, que ele também chamou sobre dosimetria, falou que os parlamentares do PL que insistem em uma anistia total têm duas opções agora. Uma, votar e aprovar a versão atual do seu relatório ou ficar sem nada. Qual é a segunda? É isso, né? Há duas opções, votar e aprovar, é isso? Ou ficar sem nada, essas duas opções. Votar a versão atual ou ficar sem nada. O que eles vão optar, hein, Josias? Votar e aprovar ou ficar sem nada? Está apoiando Bolsonaro. Agora, óbvio que um apocalipse pode cair sobre o Brasil, sim, e nós falamos isso aqui inúmeras vezes. Cuidado, não deixem de apoiar Bolsonaro. Cuidado, não deixem Bolsonaro nessa situação. E o que a gente falava aqui o tempo todo? Eu mencionei Novo, Tarcísio, mencionei outros nomes que o pessoal que tá aqui arranca os cabelos quando a gente menciona, Nicolas, etc. O que eu falei? Ou vocês se preocupam com Bolsonaro ou tudo cai. Falamos ou não falamos isso aqui? Inúmeras vezes. Nós falamos isso aqui. Inúmeras vezes. Agora, óbvio, se o Maduro cai e a falta de apoio ao Bolsonaro fica nessa situação que está hoje, onde só o Polon foi numa manifestação em Brasília, onde os políticos se orgulham de dizer que não estão apoiando o Eduardo Bolsonaro, que dizem que os filhos atrapalham, que não estão 100% com o Eduardo Bolsonaro, enquanto o Eduardo Bolsonaro está tentando trazer a única solução que nós já falamos aqui inúmeras vezes, que é a única solução. Todo mundo que está apresentando soluções para vocês no Brasil, soluções eleitoreiras, solução de candidatura de presidência, solução de senadores, tudo já caiu. O Gilmar Mendes já fez cair a estratégia de senadores. O mundo real e a carta do Carvajal prova que candidatura à presidência também é algo absolutamente inviável. Quem é que disse desde o início que a única solução viria de fora? E aí vocês comparem com quem disse para vocês, aqui nos Estados Unidos, que nenhuma solução viria de fora. Desculpa, mas quem falou isso? Eu não tô arrumando que zumba, gente. Quem foi que falou para vocês que a solução não viria de fora? Foi o Nicolas. Podem ficar bravos comigo, não vai adiantar. Eu não tô aqui em questões de juízo de valor, eu tô aqui em juízo de fato. O Nicolas falou ou não falou isso? E aí, se a solução de fora cai, o pessoal se desespera ou fica feliz? Então, não briguem comigo, briguem com os fatos. A única solução que nós temos hoje vem de fora. E vem de fora com um adendo. É extremamente necessário, que é redundante, né? Tudo que é necessário é extremamente necessário já por natureza, mas é extremamente necessário sair em defesa do Bolsonaro. Quem já defende Bolsonaro já está saindo em defesa do Bolsonaro. Então, a necessidade, ela precisa virar uma realidade na cabeça do pessoal do Novo, do pessoal do MBL, na cabeça do Tarcísio, na cabeça do pessoal que está querendo virar candidato a presidente em 2026. Para eles, isso não é uma evidência. Para eles ainda não está claro que candidatura não vai solucionar. Para eles não está claro que aumentar o número de senadores vai solucionar. Porque se tivesse claro, eles não estariam brigando entre eles. Se tivesse claro na cabeça desse pessoal, eles estariam falando só uma coisa: Bolsonaro livre. E não estariam dentro de casa. Estariam obstruindo votação,
sessões. O Congresso estaria parado. Gente, o Congresso não parou depois que o Gilmar Mendes virou e falou assim: vão todos vocês tomar no cu. O Hugo Mota cancelou até a sessão da Câmara em protesto, mas protesto meio bobo, né? Então, eu tô de birra, então hoje não vai ter sessão na Câmara. Aí o Alcolumbre vai lá e faz um discurso inflamadinho, não dá nem pra dizer inflamado, mas inflamadinho, nada demais. Eu acho que o Gilmar Mendes acaba de nos dar uma oportunidade que nós estávamos esperando há mais de 6 anos, desde que o STF começou a implementar essa ditadura do judiciário. E eu vou te explicar por quê. Depois de 24 horas analisando calmamente a reação da imprensa, do centro e até de uma parte da esquerda, eu cheguei à conclusão de que se era preciso uma união de grande parte da população brasileira e de figuras de grande importância na política para poder botar um freio no STF e começar o processo de resgate da democracia, essa união está acontecendo agora. Se você prestar atenção, até o Randolfo Rodrigues, que é do PT, um senador do PT, ficou revoltado com essa decisão, esse golpe de Estado, né, que o Gilmar Mendes deu ontem no Brasil. Aí nós vemos a reação de jornalistas da Globo, que nos últimos 6 anos vem defendendo tudo que o STF faz. E até mesmo o jornalismo militante da Globo percebeu que o que o Gilmar Mendes fez é uma aberração que não pode ser levada adiante. Está se criando uma pressão tão grande que, primeiro, eu acredito que algum ministro do STF vai pedir vista, e segundo, eu acho que vai ser muito difícil pessoas como Fachin ou Carmen Lúcia, ou até mesmo Zanin, votar favorável a essa aberração que o Gilmar Mendes soltou ontem. Então, esse aqui, por exemplo, são 2 trechos que eu peguei de jornalistas que sempre defenderam o STF. Dá uma olhada. A decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei, que isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é blindagem? Por quê? Veja a situação atual. Só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores, que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo jus do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. Cara, isso é tão ridículo. O Gilmar Mendes agora escolheu que só o sócio dele pode decidir se ele pode sofrer impeachment ou não. Olha a loucura. E a indicação deste Procurador-Geral contou com a ativa participação nos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do Judiciário, a PEC da blindagem do STF, eu não sei o que é blindagem. Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora. Um ex-passador de pano para o STF. A expressão que os senadores estavam usando, o plenário do Senado estava pegando fogo depois dessa decisão ali dentro do plenário do Senado. A avaliação ali entre senadores é que Gilmar conseguiu unir todo mundo contra ele, né? Essa é a questão, gente. Esse é o presente que eu tô falando que o Gilmar Mendes nos deu. Nesse desespero para proteger a si e o Alexandre de Moraes, ele conseguiu unir até a imprensa de esquerda contra o STF. Direita, esquerda, centro, todos ficaram contra a posição do ministro Gilmar Mendes. A reclamação é direta ali. Cresceu realmente um ambiente. Se ele pensava que podia proteger o Supremo, acabou piorando a situação ali para o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a avaliação ali dentro do plenário do Senado? É que a decisão de Gilmar vai acabar forçando que eles atualizem a lei do impeachment, que era de 1950. Inclusive, já existe um projeto nesse sentido do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, já está elaborando, aumenta inclusive o número de autoridades que podem sofrer um processo de impeachment, altera essa questão que a Miriam falou, que é realmente algo que tem uma reclamação forte dentro do Supremo, que é o quórum para você abrir um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que neste caso, você proibir que um cidadão possa ingressar contra um ministro do Supremo no Senado Federal, dificilmente isso vai vingar, porque realmente acaba confrontando o próprio texto constitucional. Mas há uma tendência, pelo menos, de você modificar essa questão do quórum. Como disse a Leilani, Camila, equiparar, né? Você equiparar ali o que vale para o presidente da República, na Câmara também valer para os ministros os ministros supremos dentro do Senado Federal. Seria uma forma de você dar uma certa proteção aos ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento, Camila, em que o fogo cruzado contra eles está gigantesco. Não, para resumir, tivemos um momento de extrema revolta. Agora, com mais calma, com mais serenidade,
dá para entender que dessa situação pode ser justamente aquela oportunidade que nós precisávamos para avançar no sentido de resgatar a independência do Congresso, de colocar o STF de volta no lugar que ele deveria ficar e nunca deveria ter saído, e de regulamentar o passo a passo do impeachment, que eles vão sofrer a partir do momento que nós tivermos maioria no Senado. Então, já estamos trabalhando ativamente, já tem várias PECs aí a serem elaboradas e até mesmo PECs a serem deliberadas para a gente poder, de uma vez por todas, colocar o STF de volta no lugar dele. Agora, o curioso, o Gilmar Mendes nos deu a união que faltava. O que faltava era essa união, é as pessoas entenderem que isso tem que acontecer. Agora todo mundo entende e até mesmo a imprensa já está pedindo isso. Então, Gilmar, obrigado por ter unido o Brasil para resgatar a nossa democracia. Quando um presidente brasileiro decide ligar para um presidente americano, isso por si só já é notícia. Mas quando essa ligação acontece exatamente na semana em que os Estados Unidos ampliam o poder jurídico sobre organizações criminosas na América Latina, isso deixa de ser notícia e vira um sinal. De tantas pautas urgentes entre Brasil e Estados Unidos hoje, tarifas, investimentos, cooperação, segurança regional, por que a ligação de 40 minutos deu tanto espaço para um tema específico? A mensagem de que o Brasil está combatendo o crime organizado. Por que o Brasil tomou essa iniciativa agora? E por que, na prática, o tom da conversa foi muito menos sobre comércio e muito mais sobre mostrar serviço na área de segurança? Esses dois movimentos, a decisão americana e a reação brasileira, não aconteceram por acaso. E quando você coloca um ao lado do outro, um cenário muito mais profundo começa a aparecer. Eu sou Davi Aragão, esse é o Hub TNT, e hoje a gente vai conectar os pontos para entender o que realmente estava em jogo nessa ligação entre Lula e Donald Trump. Vamos começar pelo fato objetivo sem interpretação. A ligação aconteceu na última terça-feira, dia 2 de dezembro, durou cerca de 40 minutos e foi confirmado oficialmente, tanto pelo governo brasileiro quanto pela Casa Branca. As duas versões foram muito parecidas. O clima foi cordial, a conversa foi produtiva, não houve atrito público, não houve recado duro. Pelo lado brasileiro, o Planalto destacou 3 pontos. Primeiro, a menção à revisão de tarifas sobre produtos brasileiros, um tema que vem se arrastando já há algum tempo. Segundo, uma conversa mais ampla sobre relação comercial e as perspectivas de exportação, especialmente do agronegócio. E em terceiro lugar, o ponto que mais apareceu no comunicado, a ênfase que o Brasil está combatendo o crime organizado, aprovando leis, fortalecendo e asfixiando financeiramente essas organizações, segundo a versão brasileira. Pelo lado americano, o resumo foi parecido, menções ao comércio, menção a tarifas, menções genéricas a sanções e, de novo, destaque para o tema do crime organizado e cooperação contra redes transnacionais. Então a pauta econômica esteve lá, tarifas foram citadas, comércio foi mencionado, mas o espaço e o peso da conversa não foram dedicados a destravar um acordo, nem a anunciar uma nova negociação. O que o presidente Lula escolheu enfatizar de forma mais insistente foi a narrativa de que o Brasil está agindo internamente contra o crime organizado. E aqui eu quero que você preste atenção em um detalhe. Quando o presidente usa segurança pública interna como um dos temas centrais em uma conversa bilateral de alto nível, normalmente isso indica duas coisas. Ou existe um pedido explícito de cooperação internacional, seriam mais informações, mais inteligência, mais suporte operacional, o que é muito difícil de ter sido de fato o objetivo do presidente Lula nessa ligação, ou existe uma preocupação muito grande com a forma como outros países estão enxergando a capacidade do Estado brasileiro de controlar o próprio território. E esses são os fatos de partida. A ligação aconteceu, o clima foi positivo, houve menção a comércio, mas o que foge do padrão é a escolha de pauta. E quando alguma coisa foge do padrão em diplomacia, normalmente vale a pena olhar com mais atenção. Para entender por que o foco da conversa foi crime organizado, a gente precisa olhar para o que estava acontecendo ao redor do Brasil nessa semana. Porque relações internacionais não acontecem no vácuo, elas acontecem dentro de um contexto. Poucos dias antes desse telefonema, os Estados Unidos deram um passo muito relevante na política externa deles para a América Latina. O governo americano classificou o Cartel de los Soles, vinculado ao regime venezuelano, como uma organização terrorista. Esse é um termo técnico da legislação americana que amplia de forma significativa a autoridade do governo para tomar medidas extraterritoriais, bloqueios financeiros, sanções ampliadas, operações de inteligência e cooperação forçada com outros países. É um movimento forte e talvez o ponto mais relevante. Nenhum país da região contestou essa decisão de forma contundente. Não houve ruptura diplomática, não houve nota dura, não houve uma campanha coordenada dizendo que os Estados Unidos estavam ameaçando a soberania da Venezuela. E isso é muito raro de acontecer. A história da América Latina é cheia de reações a ações americanas. E dessa vez não houve praticamente nenhuma. Os americanos perceberam isso. Eles testaram o limite e não houve reação internacional. Isso para Washington é um dado estratégico. Mostra que existe espaço político para expandir ações de combate ao crime transnacional na região. E é exatamente neste momento que o Brasil decide ligar. E o que torna essa ligação ainda mais interessante é justamente o contraste. O Brasil não ligou para pedir favor comercial. Não ligou para tentar reverter uma decisão específica. Não ligou para dizer que os Estados Unidos estavam exagerando na Venezuela. Pelo contrário, ligou para dizer que também está combatendo o crime organizado, que também está aprovando leis, que também está reforçando operações internas. Então, quando o presidente Lula dedica parte significativa da ligação para apresentar uma espécie de relatório político sobre o combate ao crime organizado dentro do território brasileiro, isso precisa ser interpretado dentro deste ambiente, porque na diplomacia o timing é mensagem.
Quando o país se antecipa para falar de crime organizado exatamente na semana em que os Estados Unidos ampliam seu alcance jurídico sobre esse tema na região, isso não é um detalhe, é um sinal. E é esse sinal que a gente precisa interpretar. O Brasil está tentando se alinhar à nova política americana ou está tentando evitar que essa mesma política se aproxime demais das fronteiras brasileiras? Vamos olhar para um componente estrutural dessa história, que não começou essa semana. Os Estados Unidos vêm há anos pedindo ao Brasil que classifique grandes facções criminosas como organizações terroristas. E aqui eu quero explicar melhor esse ponto porque ele é técnico, mas ao mesmo tempo decisivo. Quando um grupo é designado como organização terrorista na legislação americana, o governo dos Estados Unidos ganha uma série de poderes ampliados. Pode bloquear contas com mais facilidade, pode exigir cooperação jurídica internacional com outro nível de intensidade, pode aplicar sanções mais duras a pessoas físicas e jurídicas ligadas àquele grupo. E em algumas situações pode até justificar ações extraterritoriais sob o argumento de combate ao terrorismo. O Brasil sempre resistiu a fazer esse tipo de classificação. E existem razões políticas e institucionais para isso. Declarar uma facção como organização terrorista muda completamente o enquadramento jurídico interno. Isso porque o crime de terrorismo, no Brasil e nos Estados Unidos, não é tratado como uma categoria comum. Ele muda o tipo de investigação, o tipo de cooperação internacional e a forma como o Estado pode agir. No Brasil, uma facção enquadrada como organização terrorista passa a ter outro regime jurídico. As investigações deixam de depender exclusivamente das estruturas tradicionais de combate ao crime comum e passam para um patamar de segurança nacional. Isso envolve outros órgãos, outras competências, outras ferramentas legais. E também altera a forma como decisões judiciais são tomadas, porque crimes classificados como terrorismo permitem medidas mais duras de prevenção, monitoramento e bloqueio financeiro. No plano internacional, essa designação cria obrigações automáticas. O Brasil passa a ter de compartilhar informações específicas com países parceiros, precisa reforçar controles de fronteira, precisa adequar relatórios e mecanismos de sistema financeiro à legislação internacional de combate ao terrorismo. É uma mudança que repercute em bancos, empresas, auditorias e até na relação com organismos multilaterais. E existe um ponto ainda mais sensível. Quando o grupo é classificado como organização terrorista, os Estados Unidos ganham autonomia jurídica para agir sempre que identificarem vínculos financeiros, empresariais ou pessoais com o sistema americano. Isso pode envolver bloqueio de contas, congelamento de ativos e bens, proibição de transações, restrições de entrada no país e, em casos mais graves, ações extraterritoriais de inteligência. É por isso que o tema é tão delicado. A classificação deixa de ser apenas uma decisão interna e passa a ter efeitos diretos no relacionamento com outros países. Em resumo, não é apenas um rótulo, é uma mudança de categoria que desloca o combate ao crime organizado para o campo de segurança nacional e redesenha a forma como o Brasil interage juridicamente com os Estados Unidos. Agora, por que isso importa? Porque existe uma preocupação crescente dentro e fora do país sobre a capacidade do Estado brasileiro de enfrentar organizações criminosas que hoje têm atuação nacional e internacional. Não é uma questão de acusar instituições, mas de reconhecer que essas organizações ganharam escala, recursos, presença territorial e até conexões internacionais que tornam o combate muito mais complexo. Nos últimos anos, operações públicas e investigações federais têm mostrado isso com clareza. Casos como a expansão do 3º Comando Puro, do 1º Comando da Capital e de outras facções para fora dos seus estados de origem, em alguns episódios para fora do país, ilustram como essas organizações deixaram de ser fenômenos locais. Elas passaram a operar rotas internacionais, a movimentar recursos por sistemas financeiros mais sofisticados e disputar território em várias regiões do Brasil simultaneamente. Esse tipo de dinâmica aparece em relatórios públicos, decisões judiciais e análises de segurança divulgadas pela própria imprensa brasileira. E quando você tem um ambiente interno desse tamanho, qualquer classificação internacional que amplie o alcance de outro país sobre esses grupos se torna extremamente sensível. Porque mexe não apenas com o combate ao crime, mexe com coordenação federativa, com economia regional e, em alguns casos, com governabilidade. É nesse ponto que a ligação do presidente Lula para o presidente Trump começa a ganhar um novo contorno. Se o Brasil se recusa a fazer a designação interna, algo que os Estados Unidos vem pedindo há anos, e ao mesmo tempo vê os americanos classificando grupos venezuelanos como terroristas e abrindo precedente para atuar na região, existe um risco claro, que essa mesma lógica comece a se aproximar do território brasileiro. E é justamente por isso que o timing da chamada é tão relevante. O Brasil liga na semana em que os Estados Unidos demonstram, na prática, que estão dispostos a agir de forma mais dura contra organizações criminosas transnacionais. E Lula dedica um tempo significativo da conversa para dizer: o Brasil está combatendo o crime organizado, estamos aprovando leis, estamos atuando internamente. A questão que fica e que faz nos questionar o motivo real dessa ligação de Lula para Trump é: isso é um alinhamento ideológico e político ou, na verdade, uma contenção de riscos para a política interna brasileira? Quando a gente olha para tudo que aconteceu ao longo do ano, essa ligação ganha um significado maior do que parece à primeira vista. Durante 2025 inteiro, todas as iniciativas relevantes da relação Brasil e Estados Unidos vieram de Washington. Foram os americanos que ajustaram tarifas, foram os americanos que flexibilizaram as tarifas e foram eles que ditaram o ritmo das negociações. O Brasil sempre respondeu, nunca liderou. E justamente agora, quando o país está num momento mais confortável dessa relação, sem as tarifas elevadas sobre os seus principais produtos e sem nenhuma pauta econômica urgente, é o governo brasileiro que toma a iniciativa de ligar. E não para discutir o comércio, não para propor um acordo, mas para falar de combate ao crime organizado. Esse é o primeiro sinal de que essa não é uma ligação protocolar, é uma ligação calculada. E esse cálculo acontece exatamente no momento em que os Estados Unidos ampliam a autoridade jurídica deles na região, ao classificar o grupo venezuelano ligado ao governo de Maduro como organização terrorista, sem enfrentar resistência internacional. Esse movimento muda o ambiente político na América Latina, cria um precedente. E quando o Brasil decide ligar dentro desse contexto, isso não é coincidência. E a partir daí, existem duas leituras possíveis. A primeira, e a mais simples, o governo brasileiro teria ligado para mostrar boa vontade, reforçar a narrativa de que está combatendo o crime organizado e alinhar o discurso com que os Estados Unidos vem defendendo. Seria um gesto de cooperação institucional, mostrando que o Brasil não está
está alheio ao problema, mas existe uma segunda leitura muito mais sensível. Se o governo brasileiro se recusa há anos a classificar facções como organizações terroristas, se exige uma percepção crescente de que essas facções já ocupam espaços dentro das instituições brasileiras. E se os Estados Unidos acabaram de criar um precedente forte na Venezuela, ampliando seu alcance jurídico sem enfrentar a oposição, então essa ligação pode ter sido um movimento de proteção. Não proteção da soberania, do discurso clássico, mas proteção de um ambiente político e institucional que ainda não está preparado para lidar com o impacto de uma designação internacional desse tipo. Quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, esse grupo deixa de estar protegido exclusivamente pelo ambiente jurídico local, ou seja, pela justiça brasileira. Passa a se submeter à legislação americana, bloqueios financeiros, cooperação obrigatória, investigações mais profundas. Isso desfaz camadas de proteção que internamente muitas vezes permanecem intactas. Hoje, no Brasil, organizações ainda são tratadas oficialmente apenas como crime comum. Há limites claros para a atuação policial, fronteiras jurídicas bem definidas e, em muitos casos, resistência política a operações mais amplas. Mas quando um país como os Estados Unidos entra na equação com poderes extraterritoriais e acesso ao sistema financeiro global, esse equilíbrio muda completamente. E justamente dentro desse cenário muito bem delimitado, esse telefonema de Lula ganha outra dimensão. Ele pode ser, ao mesmo tempo, um gesto de cooperação, como Brasília tenta demonstrar, ou uma tentativa de evitar que o Brasil seja alcançado pelo mesmo enquadramento jurídico que começou a ser aplicado à Venezuela. A resposta exata, ninguém vai ter de verdade. Mas a coerência entre os fatos aponta nessa direção. Agora o ponto central é, o que essa ligação muda na prática para o Brasil, para os Estados Unidos e para o equilíbrio de poder na América Latina? O primeiro impacto está na cooperação internacional. Quando um presidente insiste em uma ligação de alto nível que está combatendo o crime organizado, ele cria uma expectativa objetiva do outro lado. Washington passa a esperar relatórios, avanços concretos e resultados mensuráveis desse sucesso no combate ao crime organizado. Não é apenas uma narrativa. A diplomacia americana trabalha com métricas. E daqui para frente, qualquer oscilação do Brasil nesse tema será observada com mais atenção. O segundo impacto está no sistema financeiro. Se os Estados Unidos entenderem que o Brasil está disposto a cooperar, tende a haver mais trocas de informações entre órgãos de inteligência financeira, algo que, na prática, pressiona as facções que movimentam recursos fora do circuito formal. E esse tipo de cooperação até já acontece, mas ganha outra profundidade quando chega ao nível presidencial. E o terceiro impacto é político. Uma ligação dessas muda a forma como o Brasil é percebido. Não apenas por Washington, mas por toda a região. País que se antecipa, que toma iniciativa e que demonstra controle interno, tende a ser visto como parte da solução. País que hesita ou demonstra fragilidade passa a ser tratado com mais desconfiança. Isso influencia negociações comerciais, acordos multilaterais e até discussões sobre segurança continental. Mas existe aqui um impacto silencioso, a previsibilidade. A política externa americana está deixando claro que vai tratar organizações criminosas transnacionais como um problema de segurança nacional. E quando os Estados Unidos mudam uma doutrina, os países vizinhos precisam se organizar. E o Brasil não é a exceção. A ligação não vai resolver essa questão e esse problema, mas ela altera um padrão. E daqui para frente, passa a ser responsabilidade do Brasil ter que navegar em um ambiente mais rígido, mais técnico e com menos margem para ambiguidade. A pergunta que fica é, mas será que de fato o governo Lula está disposto a fazer esse tipo de cooperação? Será que mais uma vez uma jogada diplomática apenas visando a retórica e tentar manter um certo controle, até mesmo para sua base, não gerará consequências ainda maiores futuramente quando o Brasil não conseguir entregar os números que os Estados Unidos esperam? É por isso que quando a gente junta tudo o que aconteceu nessa semana, o telefonema deixa de ser um gesto isolado e passa a ser um movimento que revela muito sobre o momento em que o Brasil está vivendo na política externa. Porque existe uma linha que conecta cada peça. A mudança de comportamento nos Estados Unidos, a pressão crescente sobre organizações criminosas na América Latina, o precedente aberto com a Venezuela e a necessidade dos países da região de deixarem claro que estão no controle do próprio território. É aqui que o telefonema ganha o seu verdadeiro significado. O Brasil precisava se posicionar, precisava mostrar que está agindo internamente, que tem autonomia institucional, que não está omisso diante do avanço do crime organizado. Mas até quando de fato essa narrativa do governo brasileiro se mantém de pé? E no momento que os Estados Unidos de fato perceber que essa ligação é só uma cortina de fumaça diante de tudo que acontece hoje no Brasil, diante do avanço desenfreado do crime organizado no território brasileiro, inclusive diante da ineficiência do governo federal em de fato criar políticas que combatam ao avanço do crime no Brasil. Uma ligação é simples de fazer. Resolver o problema real e evitar que de fato os Estados Unidos intervenham nessa situação no Brasil é muito mais complexo. O receio do governo brasileiro é justificado. O avanço das forças de Washington na América Latina é de fato real. Estamos vendo isso acontecer hoje na Venezuela. E de fato não existe um risco real de intervenção imediata no Brasil, mas a política externa americana funciona por precedentes. Quando o precedente é aberto e não enfrenta resistência internacional, ele tende a se repetir. E assim, a pergunta que a gente tenta responder é, afinal, por que essa urgência toda agora? A grande questão que fica no ar, e que ninguém em Brasília está respondendo abertamente é, essa postura de estamos combatendo o crime é uma proposta real, com vontade política de resolver, ou é apenas uma cortina de fumaça? Será que o objetivo é realmente acabar com as facções, ou o objetivo é apenas convencer os Estados Unidos de que não é necessário intervir? Porque veja bem, se o governo brasileiro consegue convencer Washington de que tem tudo sob controle, ele evita o pesadelo de ver as facções brasileiras carimbadas com rótulos de terroristas. E qual é o problema desse rótulo? Por que o governo brasileiro luta tanto para evitar isso? A resposta pode ser muito mais indigesta do que parece. Quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles não vão apenas atrás do traficante na favela ou na fronteira. Eles vão atrás do dinheiro. Eles rastreiam o sistema financeiro. Eles investigam quem lava esse dinheiro, quem facilita, quem advoga e quem se beneficia politicamente dessa estrutura. Se os Estados Unidos entram nessa briga com as leis deles, a soberania que protege certas conexões institucionais do Brasil desaparece. O sigilo bancário brasileiro não segura uma ordem do Tesouro Americano contra terrorismo. Então a pergunta dura que nós temos que fazer é, o que de fato o governo brasileiro está tentando proteger? É a
soberania nacional ou é uma blindagem para que as investigações não subam andares demais? Ao tentar evitar que as facções sejam chamadas de terroristas, será que o governo está protegendo o Brasil de uma intervenção externa ou está se protegendo do que uma investigação americana independente poderia descobrir dentro das próprias instituições brasileiras? Essa ligação para Trump não foi apenas um alô, foi uma tentativa de frear um trem que está vindo em alta velocidade. O governo tentou vender a imagem de que a casa está em ordem, mas se os americanos não comprarem essa versão, a blindagem cai. O cenário está montado. De um lado, o governo americano com novas ferramentas de tolerância zero. Do outro, um governo brasileiro correndo contra o tempo para evitar que essas ferramentas sejam usadas dentro do Brasil. Começando do princípio, logo no início da manhã de ontem, a imprensa como um todo noticiou que o ministro Gilmar Mendes, em decisão liminar, a famosa canetada democrática, determinou que apenas a PGR pode protocolar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte e estabeleceu que é necessária a maioria de 2/3 para aprovar essas solicitações. Eu estou chamando aqui de AI-7 porque, né? Vamos lá. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dos AIs, né? Que ocorreram aí durante o regime militar, ato institucional número 1 e o famigerado AI-5, né? Meu Deus. E aí muita gente já usou dessa analogia para apontar que os inquéritos intermináveis que foram abertos lá em 2019, no primeiro deles, da fake news, eles seriam uma espécie de AI-6, porque ele dá um poder assim, nunca antes visto na República Brasileira para as pessoas, e você vê que diversas dessas decisões até hoje são desconhecidas, porque tramitam em sigilo, né? Inclusive essa questão de sigilo foi até de crítica nos últimos dias aí, em relação ao Banco Master, que agora o caso está em sigilo também. E aí você vê, esse caso ele realmente, dos inquéritos, ele fugiu muito à regra, acho que é por isso que trataram como AI-6, né? É realmente assim, um poder absurdo, foi um marco na história brasileira. E eu acho que a decisão de ontem, ela realmente entra no rol desses marcos. Porque numa canetada democrática, que vai ser referendada pelos pares, você tem assim uma mudança não só na legislação, que o pessoal comenta, poxa, mas está entrando aí outros poderes. Você não só tem isso, como a própria imprensa classifica como uma alteração no sistema de freios e contrapesos. Porque assim, e agora? Quem julga o julgador? Só a PGR? Só a PGR pode protocolar o impeachment? Pedido de impeachment? Então, se a PGR não achar que tem problema, não tem. Então, ficou muito complicado nessa situação. E aí, eu fiquei pensando com as coisas que eu achei na Biblioteca Nacional. Passei... Vocês não sabem quanto tempo eu passei na Biblioteca Nacional ontem. Acabei descobrindo até coisas que não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas eu achei extremamente úteis. Tem uma figura que eu já falei para vocês algumas vezes, o Roberto Simonsen, e que eu digo, poxa, a gente devia estudar, né, o Simonsen. Deixa eu só ver. Tá, pronto. A gente devia estudar, eu fiquei na dúvida porque essa imagem não era para aparecer. Porque eu fiz primeiro, eu pensei em colocar na sequência só os trechos que eu queria em destaque. Aí depois juntei tudo numa imagem só. Mas ficou bom o efeito. Lendo, eu falei, cara, deve ter alguma coisa interessante sobre a lei do impeachment. Deve ter alguma coisa interessante. Deve ter, com certeza. Enfim, nessas lidas achei tanta coisa. Achei uma página falando do Roberto Simonsen. Eu não sabia. Ele é responsável direto, tanto pela criação do SES, quanto pela criação do Senai. Simonsen, que é o industriário, tinha um pensamento econômico divergente do mainstream e que foi muito combatido, inclusive pela turminha do mainstream, que é a turma que hoje seria a Faria Lima. Enfim, li sobre isso, li sobre outras coisas. Peguei ali notícias do final dos anos 40, né, 48, 49, para ver se discutiam com ele lei do impeachment, e dos primeiros meses de 1950. Pois bem, isso daqui é o quê? Como vocês podem ver, é uma página, né, do jornal A Tribuna, do dia 13 de abril de 1950, página 3, falando exatamente que a lei de impeachment foi aprovada. O que me chamou a atenção isso aqui, que eu fiz questão de trazer em vídeo, é porque... A gente vai dar zoom aqui em umas coisas para vocês verem. Valeu, né? Promulgada a lei do impeachment. A gente vive hoje num país que, na maior parte do tempo, quando algum projeto de lei é aprovado, a imprensa só vai noticiar o que interessa a quem manda no país. Seja em termos de narrativas contra o projeto, seja, sei lá, algum ponto assim específico que foi aprovado. Você nunca tem a discussão do projeto na íntegra. Pega um caso bem recente, que foi o PL da Antifacções, que começou desse jeito, eu nem sei mais para onde foi. Até hoje ainda tem algumas dúvidas, na verdade tem muitas dúvidas. Faltou muita explicação por parte da imprensa. E aí quando você olha para trás,
você vê a diferença no tratamento. Eu não acho que isso aqui é bobagem. Eu acho que isso aqui é um serviço de utilidade pública. E se a imprensa está publicando isso, é porque a imprensa achava que os seus leitores tinham capacidade para compreender o tipo de lei que o parlamento brasileiro estava votando. Hoje o parlamento brasileiro, de tão fraco que é, permite esse tipo de mudança. O parlamento brasileiro, há 75 anos atrás, criava a lei de impeachment. Hoje o parlamento deixa a lei se esvair. Olha a diferença. A imprensa que hoje, no máximo, tece suas críticas e o povo discute tudo, mas não discute nada porque são discussões rasas, como um Pires. Sabe o que o jornal A Tribuna fez na época? Basicamente colocou a lei como um todo, do início até o fim, explicando os artigos, colocando os artigos, a tramitação das coisas do início até o fim. E aqui eu destaquei alguns pontos para vocês poderem ver. Porque se acreditava que naquela época as pessoas tinham capacidade para entender leis importantíssimas para o próprio cidadão, inclusive, poder exercer a sua cidadania. Aí você vai vendo lá, inclusive o principal ponto aí que foi modificado, o artigo 41, a gente falará sobre isso. Só que olha que coisa, né? O óbvio é tão óbvio que às vezes precisa ser dito, né? Eu nunca me debrucei sobre a lei de impeachment. Eu nunca fui olhar. Talvez se eu tivesse olhado antes, eu teria tido a mesma reação, né? Porque às vezes é tão óbvio que você fica assim, não, mas será que o impeachment sai do papel ou não sai? Quando você pega a lei, quando ela foi aprovada, você vê ali, né? Parte 3ª, título 1, capítulo 1, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, né? O que é passível de impeachment? Primeiro, alterar ou qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Volta atrás. 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Vocês sabem o que é suspeição, né? Olha, você é suspeito. Você é suspeito nesse caso, né? Você é vítima e julgado ao mesmo tempo. Quando você é vítima ou julgador, isso pode ser considerado crime de responsabilidade, porque você é suspeito. Você é parte interessada no caso. Vocês já viram alguma situação no mundo, não só no Brasil, que se encaixe nesse item 2? Terceiro, exercer atividade político-partidária. Saíram as matérias, inclusive, ontem falando, né, que essa movimentação frustra os planos dos bolsonaristas. Mas, enfim, a gente já viu outras coisas, como, por exemplo, dá para ser considerado atividade política partidária interferir na discussão de leis, por exemplo, coisas, enfim, né. 4, ser patente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, né, tá deixando a desejar. E 5º, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Né? O decoro, né? Quebra de decoro, né? Às vezes, sei lá, né? Eu não vou dar um exemplo porque eu não quero ser antidemocrático. E ali tá o ponto, né? Que foi basicamente modificado. Porque segundo lá na DPF, que o pessoal decidiu, é que a Constituição de 88 não deixou muito claro ter absorvido a lei de impeachment de 1950, então não ficou muito claro, não dá muito claro, não está muito claro. E estava ali, né, título 2 do processo e julgamento do capítulo 1 da denúncia, artigo 41, é permitido a todo cidadão, todo, denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometeram. Artigos 39 e 40. O artigo 40 versa sobre os possíveis crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Isso é o que a imprensa apresentava para as pessoas no passado, para saberem o que elas poderiam fazer, o poder que elas tinham nas mãos. Ainda que o Senado não quisesse botar para andar. Mas só isso aqui é pouco, né? Óbvio que é pouco. O bom mesmo, o filé fica para depois. Antes da lei do impeachment ser aprovada, como tudo no Brasil, né? Tem quem se coloque contra. E aí o jornal Correio da Manhã, no dia 27 de janeiro de 1950, inclusive aqui é matéria de primeira página. Aqui eu fiz um recorte para ficar menorzinho.
que, olha qual era o título. Todos os irresponsáveis são contra uma lei de responsabilidade. Quem está contra é quem não quer jogar nas regras. É basicamente isso que se falava. E vamos dar uma olhada nesse texto, que até os exemplos que eles colocam para precisar de uma lei de impeachment chamam a atenção. Espera aí que ficou fora de ordem. O primeiro é esse aqui, a lei. A lei de impeachment foi ontem votada em último turno no Senado e subirá dentro, em breve, a sanção do presidente da República. É uma lei necessária, que a prática do regime nestes últimos anos só fez demonstrar que era imprescindível a garantia das instituições contra o arbítrio de certos régulos estaduais, né? Os últimos anos provaram, anos autoritários, que precisava de uma lei como essa. Se é possível temer-se que a medida do impeachment, isso poderá ser evitado com dispositivos rigorosos e corretos, venha a se tornar, em algum caso, instrumento de simples politicagem ou perseguição a uma determinada situação estadual, isso não valida o que ela representa como garantia de legalidade e moralidade. Mas vamos fazer isso aqui, cara. Aí você pode falar o que quiser. Trabalhe nos dispositivos para não ter problema. O Estadão, inclusive, vai falar que, passado todos esses anos, o Senado nunca fez nada demais, né? Então, assim, não é motivo para falar que o Senado não está apto para isso. Então, assim, não tem motivo. É importante ter para botar ordem na casa, para ter garantia de legalidade e moralidade. Pois se existem no Código Penal as sanções contra os que matam e roubam, como não haverá, ainda com maiores justificativas, um código especial com sanções para os homens de governo que praticam violências até o assassinato, que atentam contra a propriedade alheia e abusam dos dinheiros públicos de maneira equivalente ao roubo. Será que é só isso? E os que atentam contra as liberdades? Temos que falar sobre isso. Se existem para os cidadãos comuns as leis de responsabilidade, que são todas as leis penais ordinárias, como não existir também a lei de responsabilidade para os homens do governo? Antes de tudo, uma lei de impeachment significa uma garantia dos cidadãos contra o arbítrio dos governantes. Olha o espírito da época da criação. O ponto modificado exatamente cabe a PGR apresentar. Cabe a PGR. O que é que a lei de 1950 diz? Cabe ao povo. O povo precisa ter uma garantia contra o arbítrio dos governantes. O povo não elege o PGR. Olha a diferença do espírito da época. Olha como o Brasil regrediu. Estes têm por si, para defendê-los, de uma revolta ou violência dos cidadãos, todas as seguranças, inclusive a força de todo o aparelhamento do Estado. Os cidadãos, porém, ficariam de todo desarmados ou indefesos se não houvessem sanções, com a principal delas, o afastamento do cargo, para aqueles governantes desvairados ou desonestos que atentam contra as garantias, liberdades e direitos assegurados na Constituição. E aí vem trazer um caso prático. Esse vocês vão adorar. Tivemos na prática, recentemente, um testemunho dos subterfúgios que se podem usar na ausência de uma lei de impeachment. Quando o insano Silvestre mandou empastelar o Diário do Povo de Maceió. Empastelar um jornal. O que é isso? Tá parecendo censura. Violando ao mesmo tempo, com a força governamental, dois direitos constitucionais. O direito à propriedade e o de liberdade de expressão. O ministro da Justiça teve a sem cerimônia de declarar que não encontrava na mesma Constituição violada qualquer dispositivo que autorizasse uma providência do governo federal. Mas como assim? Você vê que claramente é algo errado acontecendo? Censura! Esse dispositivo, aliás, existe na Constituição. Além do capítulo sobre a Declaração dos Direitos, o artigo 70 estabelece expressamente, entre os motivos de intervenção federal nos estados, o que chama prestação de contas da administração. Eu não grifei isso porque era da Constituição da época. A lei de impeachment continua valendo. Ora, o que provocou precisamente o empastelamento do Diário do Povo foi o pedido formulado ao governador energúmeno para que prestasse contas do dinheiro que recebeu como auxílios e donativos para as vítimas das enchentes em Alagoas. O jornal foi perseguido por buscar a verdade. Inclusive,
Não fala nada. Mas assim, dinheiro. Você vê que dinheiro é uma coisa, né? Rapaz, dinheiro é uma coisa. Olha, dinheiro. Você vê que tem às vezes muito dinheiro aí que você não sabe. Não sabe. Mas você não tem que saber de nada, né? Quem tem que saber do seu dinheiro é você. Né? Cada um sabe do seu dinheiro. Eu fiquei só pensando quando o pessoal reclamou, sei lá. Ah, e o dinheiro ali gasto com tal coisa. Não gastar muito dinheiro com advogado. Mas por que o pessoal quer saber, né? Com banca de advogados. Enfim. Sim, o caso do insano Silvestre não é apenas de violência, é também de dinheiro público que recebeu e que não quer dele prestar contas. Uma lei de impeachment apanharia assim o energúmeno pelos dois lados. Ou seja, uma lei de impeachment pegaria o cara por censurar um jornal. Um ato de censura é um ótimo ponto para usar uma lei de impeachment. Ah, meu... Olha o espírito da época. Olha o espírito da época. E havendo a lei de responsabilidade, já o ministro da Justiça não ousará mais proclamar como único possível o gesto de lavar as mãos e deixar matar e roubar. Querem, aliás, um argumento inconfundível a favor da necessidade da lei de impeachment? Contra ela estão Silvestre, Adhemar e o fantasma do Senado. Todos os irresponsáveis são contra a lei de responsabilidade. É das regras. E não é que a lei esteja sendo feita para eles, ao contrário, eles é que determinam a necessidade de, como a urgência dessa lei, assim como das calamidades públicas, resultam sempre as providências salvadoras. Uma lei dessa só existe porque tem gente que apronta. Isso era a imprensa em 1950. Apresentando para o povo o que é a lei, exerça a sua cidadania. Botando o dedo na cara de quem atenta contra a liberdade de expressão, censura nunca mais. E como é que tá a imprensa hoje, né? Onde é que eu encaixo isso aqui no vídeo hoje? Eu falei, eu vou botar logo do início, que a gente já começa falando do consórcio. Prazer, consórcio, né? Audiência. Como diz o Henrique, né? Você ainda não odeia a imprensa o suficiente. Passados 75 anos, Gilmar atrapalha planos do bolsonarismo nas eleições de 2026. Maravilhoso. 75 anos atrás, era a defesa do povo contra a censura. Agora, sai ministro. Toque o pau. Lasque com eles. Melhor ainda foi André Sadi. Liminar de Gilmar sobre impeachment de ministros desarma golpe parlamentar gestado para 2027. Golpe parlamentar. Falei, rapaz, velho. Você eleger pessoas pelo voto é um golpe. Que coisa, viu? 75 anos depois, veja o que se tornou a imprensa. Nos bastidores, a liminar é tratada como uma vacina para impedir que o Senado, caso tenha uma maioria bolsonarista eleita em 26, coloque o tribunal de joelhos. Eu mereço uma coisa dessa. Mas só acontece se for bolsonarista. Aí André Sadi não se contentou e veio trazer outra informação. Esse vídeo aqui eu não vou dar play, não. Após o ministro Gilmar Mendes decidir que apenas a PGR pode pedir impeachment de ministro do Supremo, medida que ainda será analisada pelos demais ministros, André Sadi contou que o Supremo acompanha de perto, ou seja, monitora, está monitorando, tanto tá aqui, ó, Supremo monitora senadores que usam o tema como bandeira política. O ministro só tomou a decisão porque calcula ter apoio suficiente, embora possa surgir pedidos de vista ou destaques. Então, veja só, não basta mudar, tem que monitorar quem ainda vai criticar, viu? Rapaz, se você for criticar, a gente vai te pegar. A gente vai te pegar. Aí começa. A Feira da Fruta. Falou, enfim, né? De algo que é ruim pro bolsonarismo, o petismo faz a festa. O petismo que vive de perseguir, né? Vinícius Betiol, os maiores petistas do Twitter. Gilmar Mendes destruiu o plano dos bolsonaristas para 26. Eles queriam conquistar a maioria no Senado para fazer impeachment dos ministros que condenaram Bolsonaro. Agora só a PGR poderá pedir impeachment e precisará de 2/3 do Senado. Grande dia. Perseguir. Um dia, o porrete muda de mão. É impossível não mudar. O Vinícius Betiol vai se arrepender esse dia. E ele vai pedir por clemência. E a turma vai lembrar quem é o Vinícius Betiol. E vai ser difícil, viu? Acalmar quem veio sofrendo aí por alguns bons anos. Aí vem os Boscardinho.
A decisão de Gilmar é constitucional e se dá porque as cadelas do fascismo continuam no cio. Pronto. Gostou dessa daí? Todo mundo que reclama é fascista. Aí eu até perguntei, né? Rapaz, como é que você dialoga com quem quer te destruir, não te vê como ser humano? O grande Reinaldo Azevedo é outro aí que integra a tropa de choque do regime. Entrou em campo para defender. Ele sempre defende, né? Ele é maravilhoso. Cadê você, Reinaldão? Escute só isso aqui. Que salvou a democracia brasileira. E não faz tanto tempo assim. Eu não estou pedindo respeito a um Supremo que no século passado fez não sei o que pela democracia. Eu estou pedindo respeito a um Supremo que neste ano, e no ano passado, e ao longo dos últimos 7 anos, tem sido o esteio fundamental da sobrevivência da democracia no Brasil. A democracia brasileira foi a única que resistiu à ascensão da extrema-direita e conservou incólumes as garantias democráticas. Foi a única democracia, aquela que é considerada a maior democracia da Terra, a mais poderosa da Terra, mais do que nós vemos em que estado está. Elegeu, inclusive, um golpista. Puta. Então, claro, as pessoas fazem opções, né? A minha opção, sim, é fazer a defesa do Supremo e cobrar cana para golpista. Mas eu não estou abrindo mão de nenhum fundamento legal, de nenhum fundamento constitucional para fazer isso. Eu estou demonstrando aqui uma posição vulnerável de ministros do Supremo. Não faz sentido ter 2/3 da Câmara autorizando a abertura de um processo de impeachment no caso de presidente e bastarem 21 senadores para abrir um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Mentiu. E a partir daí esse ministro, enfim, entra na berlinda e passa a ser alvo de todo ataque. Nós estamos vendo o ataque dos cães, para usar a imagem bíblica. Não são 21, Reinaldo. São 41. Maioria. 41 no universo de 81. Ah, Reinaldo Azevedo. Esse Reinaldo Azevedo, hein? 75 anos depois, tu vê como é a imprensa brasileira? Reinaldo vai te falar que nunca teve censura. Se um dia Reinaldo Azevedo aceitar que houve censura, perseguição, qualquer coisa, ele vai puxar a carta que foi necessário para a democracia ficar de pé, porque a maior democracia do Ocidente, a mais poderosa, elegeu um golpista como o Trump. Aí, para continuar falando da turma do espírito de porco, né, antes de começar a mostrar as críticas que o consórcio fez, o Vinícius comenta, né, o liberal tenta te vender que Gilmar está dando um golpe de Estado e a culpa é de Bolsonaro, que não se levantou contra o Supremo. O mesmo liberal te vende que a solução para isso é eleger o Tarcísio e o Ratinho Júnior. Né? Algum deles já se manifestou sobre o assunto? Última pergunta. A resposta eu tenho, não. Nenhum governador democrático falou nada, nem aqueles que querem ser candidatos a presidente da República. Pedrinho Cerise fala assim: Gilmar Mendes está dando um golpe de Estado nesse momento. Ele interpreta a lei como bem entende, monocraticamente. Se ao menos o Bolsonaro tivesse trabalhado para limitar decisões monocráticas, nossa democracia estaria mais segura. Mas a culpa é sempre de Bolsonaro. Aí a professora de Yale, que adora encher meu saco, diz: sim, você tem razão, e não foi só isso. Foram inúmeros erros de estratégia jurídica incontáveis. A culpa é de Bolsonaro, gente. E os erros estratégicos. Ah, maldito Bolsonaro. E o mais vagabundo de todos. Esse aqui tinha que tomar uma surra, viu? Mas tomar uma surra bem da de mãe, sabe? Ou de vó. Pra ver se conserta. Não é surra na rua não, que surra na rua não conserta ninguém. Mas surra de mãe. A mãe pega assim, mas dá de palmada na bunda de sandália havaiana. Tobias Panqueca. Tu vê como esse aqui é um desgraçado?
Tu vê como esse cara é um desgraçado. Pessoal, política é uma questão de doutrina e hierarquia. Isso aqui ele tá falando até Paulo dos Santos, que tava falando sobre isso. Então, mesmo que você não concorde, precisamos respeitar a liderança do Bolsonaro. Não é para criticar o Gilmar. Você vê como esse cara é um vagabundo? Aí tem que respeitar. Não pode brigar. Tem que unir a direita. Mas vamos lá. Enquanto essa galera aí do espírito de porco fica nessa, parte da imprensa reclamava e parte da imprensa também noticiava que tinha pessoas incomodadas. A Veja colocou assim uma matéria que é aquela tipo... Tá, entendi, né? Até coloquei ali. Alguém tava esperando o quê? Uma revolta do Centrão, uma revolta do PT, porque a Veja noticia que, assim, ó, a revolta da direita com decisão de Gilmar sobre impeachment de ministro do Supremo. Tá. E quem quer se revoltar? O PT? O PT está revoltado. O PT tá revoltado? O Centrão tá revoltado? Pelo amor de Deus. Tá noticiando óbvio, mas tudo bem. Pelo menos noticiou óbvio. Não mentiu. Aí começou. A UOL levou o especialista da Globo, isso aqui tá sempre na Globo News, né? O Gustavo Sampaio, na Globo News, na CNN. É um professor de direito constitucional de esquerda, lacrador e que passa pano pro autoritarismo. Mesmo assim, nem ele conseguiu defender o caso, né? Aí o Vinícius coloca. Professor de direito constitucional entende que decisão de Gilmar Mendes não tem base constitucional. Eu acho que na próxima vez tu coloca assim, ó. Grave. Especialista da Globo não consegue passar pano pro regime, né? Porque ele não é professor de direito. E ser professor de direito não muda nada. Tem mil professor de direito. Ele é o especialista da Globo. Quando o especialista da Globo tá chateado, aí chama atenção. Vamos ouvi-lo. O ministro Gilmar, no meu entendimento, sem nenhuma base constitucional mais sólida, entende que a legitimidade é restrita ao Procurador-Geral da República, ele se baseia num elemento que não me convence. O de que, como Procurador-Geral da República é o único legitimado a oferecer denúncia em desfavor de ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, por crime comum, que é julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que então, perante o Senado Federal, o Procurador-Geral da República é também o único legitimado. Mas isso não está dito na Constituição, isso não está dito na lei, e me parece que houve aqui um desacerto na interpretação do ministro Gilmar, que pode soar como um brado corporativista da parte do Supremo Tribunal Federal, tentando se proteger diante de eventuais reações políticas do Senado da República. Doutor Gustavo. Aí veio a Dora Kramer, amiga aí do Renan Calheiros. O Vinícius coloca, né? Nem a tia Dora conseguiu passar pano. Vamos ouvi-la. Ela colocou assim, né? Blindagem no Supremo. Ui. O ministro Gilmar Mendes definitivamente acha que é dono da República. E até pode parecer assim caso os colegas do Supremo venham referendar essa decisão de legislar, simplesmente alterar uma lei do impeachment, que inclui impeachment, pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, transfere a prerrogativa do pedido de qualquer cidadão e depois a análise pelo Senado para uma pessoa, o Procurador-Geral da República. Está muita gente comparando isso com a blindagem tentada pela Câmara naquela PEC. E é realmente uma comparação pertinente. O Senado, claro, está virado de cabeça para baixo e é claro que isso vai acirrar as relações com o Senado e mostrar que o Supremo é tão corporativista quanto o Parlamento. Corporativista é só o Parlamento, viu, gente? Mas ninguém é corporativista não, viu? E tem uma correção. O ministro Gilmar Mendes não é dono de jeito nenhum. No máximo, ele é sócio. Se for para existir um dono, é Dom Pedro III. Aí tudo bem. Mas se Dom Pedro III não quiser ser dono sozinho, aí o Gilmar pode ser sócio. Mas, pelo amor de Deus, né? Respeita Dom Pedro. Aí vem Joel Dinheiro. A decisão de Gilmar Mendes de limitar a PGR, o poder de pedir impeachment de ministros, é uma blindagem. Mais um falando de blindagem. Ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo. Aqui já começa a abordar um ponto importante, né, cara? Assim, como é que funciona agora o sistema de freios e contrapesos?
Tá meio ruim, né? Tá meio ruim. E lembrando que o Joel Pinheiro é a primeira pessoa que escreveu no consórcio, acho que nesses anos aí, no consórcio, um cara do consórcio, que na falta de uma autocontenção por parte do judiciário, talvez o único caminho para o Brasil reencontrar harmonia entre os poderes é o impeachment, né? Ele pelo menos colocou como uma das opções. Vamos ver aqui o Joelzinho. Vai, Joel. A gente viu a discussão sobre uma tentativa de blindagem dos parlamentares um tempo atrás e a reação que gerou. Isso que a gente vê agora com essa decisão do Gilmar Mendes é a blindagem do Supremo. Não vão mais estar sujeitos ao tipo de discussão e de possibilidade de denúncia que parta do Congresso. Vão estar numa situação radicalmente diferente, portanto, inclusive da presidência da República. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: longe de despolitizar a ação e o que pode chegar no Supremo, vai tornar ainda mais político. O PGR, escolhido pela presidência da República, e uma escolha eminentemente política também, portanto, vai ser o único com essa prerrogativa num momento em que a gente sabe perfeitamente como estão alinhados governo e Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, no Brasil, o Executivo Federal dos três poderes é o que mais tem dificuldade sozinho, é o que menos tem poder sozinho. A presidência perdeu o poder ao longo dos últimos mandatos, né? Perdeu o poder, né? E aí, o que é que o João vai falar? Que o executivo foi resolver como? Rapaz, velho. O cara tá narrando, literalmente, que, olha, existe um alinhamento umbilical entre Lula e o Supremo. Eu falei, cara, assim, eu não consigo entender como o cara ele vai terminar a fala dele como se fosse só uma reclamação, né? Porque no fim fica meio que só uma reclamação. Não é... Por exemplo, programas de opinião, né, programa de bancada, porque isso aqui é um programa de opinião e de bancada. Quando você vê assim, um canal mais à direita, o pessoal reclama, mas normalmente no final o pessoal indica, né? Cara, pra gente resolver, então tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E aí vamos terminar de ouvir o mesmo cara que foi ontem de madrugada, ou foi anteontem, ou foi dia 2 no finalzinho do dia, ou foi dia 3, ou foi dia 4 no início do dia, tipo meia-noite, 1 da manhã, ou foi no dia 3, no dia... dias, não. Isso mesmo. Ou foi no final do dia 2, ou no início das primeiras horas do dia 3, que ele escreveu que tem que dar impeachment. Vamos ver se na Globo, ele tem a mesma liberdade que ele tem na Folha de São Paulo. A gente tem um Congresso superpoderoso e a gente tem um Supremo superpoderoso também. E ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar claro, tem países em que o judiciário está completamente acuado e submetido e sofrendo ataques e esvaziado e que, portanto, faz todo sentido você querer, nesses países, proteger as prerrogativas do judiciário. Aqui no Brasil, é o exato oposto. Aqui no Brasil a gente tem um Supremo todo-poderoso, um Supremo que viola seus próprios precedentes e muitas vezes cria novas decisões, que decide sobre todos os aspectos da República e que agora ficará ainda mais difícil de ser sequer tocado pelo sistema de contrapesos necessário para uma democracia bem organizada. Qual vai ser a reação disso? Muito cedo para dizer, mas, digamos assim, ao tomar uma decisão tão contrária e de enfraquecer o Congresso dessa maneira, não vai me admirar nada se o próprio Congresso e o Senado quiser também, portanto, votar projetos que possam reempoderá-lo frente ao Supremo. Ele só fez uma análise. E ficou nisso, né? Ele tá mais preocupado em analisar a reação do Legislativo do que comentar sobre a situação como um todo. E, assim, não sei, esse é um papel, talvez, explicar para a população o que está acontecendo. Na mesma linha, vê aí o... Não é jornalista, né? Me perdoa. Não que ele não tenha formação para isso. Uma vez que você é assessor do Palocci e uma vez que você é ministro da Dilma, o seu currículo está carimbado pro resto dos dias. Então, você vai ser sempre o ex-porta-voz da Dilma Rousseff, Thomas Trauman. A Globo contratou o ex-porta-voz da Dilma para comentar política. Né? Olha o alinhamento com o PT, né? Aí ele vai lá. Pior que ele não gosta. Mas
por que ele não gosta. Não é por conta da decisão. Olha porque o Thomas Trauman ficou chateado. Olha a motivação. A PEC da blindagem particular do Supremo. Eu não vou entrar na questão jurídica, que a gente pode discutir um tempão aqui, mas eu vou discutir, eu acho que é uma questão eleitoral. Eu acho que Eu não vou entrar na questão jurídica, pronto. Ele não quer reclamar da questão jurídica. Vamos ver o que ele vai reclamar. O ministro Gilmar Mendes, hoje, ele ajudou a eleição de dezenas de senadores que querem impeachment de ministro supremo. Isso aqui, para mim, é como as